Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a América, mas só que a parte física, tá? Então, geograficamente, a América ela é dividida por duas grandes porções, que é a América do Norte, tá? E a América do Sul. E essa parte aqui é chamada de Istmo, ou América Central, tá? O continente americano ele está situado em todas as zonas climáticas da Terra, a polar, a tropical e a temperada, menos, ó, a polar aqui, a tropical e a temperada, menos o que? A parte da zona polar Antártica. Os oceanos que banham o continente são, a oeste, o Oceano Pacífico, a leste, o Oceano Atlântico e ao norte, o Oceano Glacial Ártico. A América do Norte e a geologia, aí agora a gente vai ver geologia e o relevo. Então, a oeste a gente vai encontrar um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes relacionada a dobramentos recentes. Esta é uma região geologicamente instável, apresentando abalos sísmicos e fenômenos vulcânicos, como os geysers e os vulcões. À medida que nos deslocamos a leste, as altitudes vão diminuindo até atingirmos a planície central, que foi formada por um processo de decomposição de sedimentos. Avançando em direção ao leste, as altitudes aumentam novamente e temos os montes Apalaches, formado por dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com o processo de erosão e possuem altitudes médias e baixas. Então, após ultrapassar essas elevações apalachianas, veremos uma planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Aí a gente vai ver a hidrografia. No Canadá, a gente vai encontrar o quê? Uma grande quantidade de lagos originado pelo aquecimento gradual da temperatura e o derretimento das geleiras. Porém, no extremo norte, os rios mantêm-se congelados. No oeste dos Estados Unidos, encontramos o rio Colorado e o internacionalmente conhecido Grand Canyon. Vários rios nos Estados Unidos têm suas nascentes nas montanhas rochosas e correm em direção à planície central, desaguando no Golfo do México. O transporte hidroviário é um importante meio de integração entre as economias canadenses e estadunidenses, pois reduz o custo do deslocamento de produtos comercializados. A América do Norte. Aí a gente vai ver que é o clima polar, com temperaturas muito baixas ao longo do ano, máximo de 10, e no verão chegando, isso no verão, né? E menos 10 no inverno. Verões são curtos, o bioma predominante é a tundra, animais característicos, ursos, lobos, antílopes, entre outros, e baixa concentração de população nesta região. No clima frio, ocupa grande parte do território do Canadá. Baixas temperaturas e elevadas amplitudes térmicas, paisagem vegetal composta pelas florestas boreais, compostas por coníferas, florestas exploradas pelas indústrias de papel e celulose. O clima temperado, a gente vai apresentar 4 estações do ano bem definidas, com invernos frios e verões quentes. Possui
possui duas variações: temperado oceânico, maiores índices pluviométricos, e o temperado continental, maiores rigores climáticos e amplitudes térmicas. Encontramos florestas temperadas formadas por árvores de folhas caducas e perdem suas folhas durante o inverno. Clima semiárido e deserto. Montanhas da região que impede que o vento úmido, provavelmente do oceano, chegue aos planaltos entre montanhas, baixos índices pluviométricos e temperaturas oscilam de 30 graus no verão e 10 graus no inverno. Vegetação formada pelos estepes e desértica composta por xerófilas. E o subtropical, temperaturas amenas durante o inverno e verões bastante quentes. Ocorre o fenômeno dos furacões, formado pela diferença de pressão entre o oceano e a camada mais alta da atmosfera. Ocorre também tornados que são formados por nuvens cúmulos nimbus e giram de forma rápida sobre o centro de baixa pressão. Na região de montanha, no oeste dos Estados Unidos, encontra-se o clima frio, caracterizado mais pelo fator de altitude do que de latitude. A vegetação montanhosa, que diminui conforme se eleva a altitude. O clima de montanha ou de altitude, que a gente vai ver agora, nas regiões áridas, as grandes montanhas são apresentadas pelas formas dos desertos na planície central americana, deserto do Atacama, no Chile, e o clima árido do sertão nordestino no Brasil. Como ocorre este fenômeno é representado neste desenho. Aí aqui a gente vai ver como ocorre, porque a gente vai ter uma região que árida sem chuva. Por quê? A chuva não consegue passar, tá? Então a intensa o intenso índice de raios solares nessa área, porque as montanhas não deixam a chuva, a corrente de ar úmido passar, tá? O relevo da América Central, ele apresenta suas maiores altitudes nas regiões oeste, próximo ao Oceano Pacífico. Já a porção leste é composta por altitudes bastante modestas e planícies costeiras. Na parte insular, encontramos diversas ilhas formadas por fenômenos vulcânicos, onde hoje existem alguns em plena atividade. O solo da América é intensamente aproveitado para a agricultura regional, especialmente no cultivo de frutas tropicais e de café para o mercado externo. É constituída por rios de pequena extensão. A região montanhosa da América Central funciona como um divisor de águas. Os rios que nascem nesta região correm em direção ao Atlântico ou ao Pacífico, e o rio de maior expressão, tá, é o San Juan, que interliga o lago Nicarágua ao Oceano Atlântico. O Canal do Panamá é uma grande obra de engenharia que possibilita a passagem de navios e oceanos entre o Oceano Pacífico e Atlântico. Então, os Estados Unidos incentivaram, a emancipação do Panamá
e anunciaram a construção do canal entre 1903 e 1914. O Canal do Panamá ficou sob o domínio dos Estados Unidos até 1999, quando o controle foi entregue aos panamenhos. A América Central está completamente na zona intertropical da Terra. A variação de temperatura fica por conta da altitude, assim quanto maior a altitude, mais frio vai ser. A vegetação é formada por florestas tropicais com grande exuberância, porém sofreu algumas alterações durante o tempo de sua ocupação. Lembrando que os povos, as civilizações, os povos nativos da América Central são os maias, tá? E eles foram os construtores e desenvolveram a matemática e a astronomia. Já na América do Sul, os aspectos naturais. O continente sul-americano apresenta elevações na parte oeste do continente entre o choque da placa de Nazca e a placa sul-americana. Se formou o que? A Cordilheira dos Andes, tá? Esta região possui uma grande estabilidade sísmica, vulcânica e de terremoto. Seguindo a leste, encontramos planície do Chaco, fazendo parte do Pantanal Mato-Grossense. E ao leste, próximo ao Oceano Atlântico, encontramos a Serra do Mar, Serra do Espinhaço e a Chapada Diamantina, montanhas antigas que sofreram um longo processo de erosão com altitudes baixas inferiores da Cordilheira dos Andes. Entre o choque da placa de Nazca e a placa sul-americana, formou-se a Cordilheira dos Andes. É a maior cadeia de montanhas do mundo, em comprimento. Sua altitude média gira em torno de 4.000 metros e seu ponto culminante é o Pico do Aconcagua, com 6.992 metros de altitude. Aí a gente vai ver a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar e a Chapada Diamantina que a gente falou lá na frente. A hidrografia, como já vimos, a questão hidrográfica ela vai sofrer com grande influência do relevo e a Cordilheira dos Andes, tá? E a oeste vai ter, né, a maior influência no caso do sul, a maior influência no caso sul-americano. Dessa forma, os grandes rios que compõem a rede hidrográfica da América do Sul correm, né, em sua maioria, para o Oceano Atlântico, a leste. Os rios que deslocam em direção ao Pacífico, a oeste, vão ser de pequenas extensões. Os principais são o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água, o rio Orinoco, grande importância como via fluvial, a Bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, com grande importância econômica na produção de energia com o rio Paraná e navegação pelos rios Paraguai e Uruguai, o lago Titicaca, entre Bolívia e Peru, e o rio São Francisco, no Brasil, importante fonte para as populações que vivem na região árida do sertão brasileiro. E aí os rios que a gente falou, ó, tá? Depois vocês dão uma olhada para ver onde eles ficam direitinho. E aí a gente acaba a nossa aula. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.